Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos, olá a todas, sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, o novo canal do Sindiforte para se comunicar com a sociedade fortalezense. Como todos sabem, o Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos do município. E o sindicato traz para vocês a visão da classe trabalhadora por meio desse podcast. Por trás das câmeras, ajudando a levar a vocês uma imagem de som e qualidade de alta performance, Silvio Mota e César Mota. No making off temos a presença do Júlio Quintana, da House 1240. Hoje o tema é a Lei Federal 13.935 de 2019, legislação que estabelece a obrigatoriedade da presença de assistentes sociais e psicólogos no ambiente das escolas públicas. E para a gente entender a proposta dessa legislação, fruto de uma das duas, da luta das duas categorias que tramitou no Congresso Nacional por muitos anos, vamos contar com a presença da vereadora Adriana Jerônimo, do Partido Socialismo e Liberdade, representante da classe trabalhadora na atual legislatura de Fortaleza. Obrigado, Adriana, por você estar aqui conosco e trazer esse tema que é tão caro para a sociedade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Estou animada aí para o nosso bate-papo. Para debater esse e outros temas que dizem respeito aos interesses dos servidores e das servidoras públicas de Fortaleza, vamos contar com a participação do secretário-geral do Sindiforte, Augusto Monteiro. Augusto, muito obrigado por você estar aqui conosco novamente para mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Sindi Mais Forte, abrindo o quadro com o Sindi Mais Diálogo. Obrigado, Márcio. Obrigado mais uma vez a toda a equipe de comunicação do Sindiforte pela realização de mais um podcast. De uma forma muito especial, agradecer a vereadora Adriana Jerônimo, né, que quase que semanalmente, inclusive, a gente bate na porta dela lá na Câmara Municipal para tentar avançar nas pautas dos servidores e das servidoras. E a gente é sempre muito bem recebido e ela realmente é uma voz muito atuante na defesa da classe trabalhadora das diversas categorias, tanto do serviço público como da iniciativa privada, ou seja, da classe trabalhadora como um todo, daqueles e daquelas que precisam muito e que vivem do seu trabalho. Então, agradecer a presença da Adriana, também saudar o conjunto dos servidores e das servidoras que nos escutam, nos veem aqui no nosso podcast, e o conjunto da classe trabalhadora, da população de Fortaleza, dizer que esse espaço é um espaço de diálogo, da gente levantar pontos que são essenciais e importantes para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Fortaleza. Obrigado. Obrigado, Augusto. Lembrete a todas e a todos. Convido vocês a seguir o canal do Sindiforte no YouTube, ativar os sininhos e receber os avisos de novas publicações, além de acompanhar o nosso canal aqui no site, o site que estreou esse ano, tem um novo layout e vocês vão adorar porque ele é cheio de funcionalidades interessantes. Vem com a gente então para um novo episódio a partir de agora. É hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Antes, eu gostaria de lembrar que no segundo bloco a gente vai ter o Sindi Mais Cultura. Adriana, para a gente poder começar, eu gostaria aqui de trazer uma informação, né? A gente teve, ao longo do mês de maio, mais especificamente no dia 23, uma audiência pública para debater justamente esse tema, que é o quê? A implementação, né, no ambiente da educação pública do município de Fortaleza, da Lei Federal número 13.935 de 2019. Na verdade, ela tramitou durante muitos anos no Congresso Nacional, mas finalmente naquele período
ela conseguiu avançar, se transformar em lei a partir do Parlamento Nacional. Como ela foi desenhada e por que ela foi desenhada para levar para dentro do ambiente escolar a presença de pessoas que são formadas no curso superior de assistência social e de psicólogos. Bem-vinda. Obrigada. Essa lei ela é fruto da coletividade e é fruto também de pessoas e de diversas categorias que atuam em defesa da educação. Ela é mais centralizada ali na luta dos assistentes sociais e psicólogos, mas a gente analisa que essa vitória é uma vitória muito mais ampla, inclusive de quem já compõe a comunidade escolar. A gente compreende que, primeiro, a educação ela é uma luta integral. Não basta você chegar na escola, sentar na sua cadeira e assistir a aula do professor. Existe ali um leque, uma rede necessária para garantir que aquele aluno e aquela aluna tenham acesso à educação integral. Então, toda a comunidade escolar que sustenta a escola já sentia essa necessidade de um olhar mais especializado para os fenômenos sociais, culturais, econômicos que se desenham na escola, né? Infelizmente, a escola ainda é um lugar de desproteção, quando deveria ser um lugar de proteção integral. Porque a gente lida muitas vezes, e eu me lembro quando eu era criança, foi na escola que eu dei de cara, por exemplo, com os primeiros casos de racismo que eu passei durante a minha infância. E naquele lugar eu não deveria ter passado por isso. E essa é uma realidade que inúmeras crianças que estudam em escola pública, em escola particular também, elas infelizmente vivenciam. Então, há necessidade de um olhar integrado de diversas categorias para garantir essa educação, enfim, né, de maneira mais plena. E aí, os psicólogos e assistentes sociais encabeçam essa luta, junto com outros profissionais da educação, e depois de longos anos conseguem aprovar essa lei no Congresso Nacional, que, infelizmente, tantos anos depois, de 2019 para cá, ainda não foi implementada, né? E a gente ainda continua nessa luta, né? Eu sou assistente social de formação, então a gente ainda continua nessa luta para que se abra esse novo espaço ocupacional e essas duas categorias consigam, assim, de maneira muito prática, fortalecer a educação, que é o desejo da grande maioria desses profissionais. Mas aí a gente também entra nos desafios. Primeiro porque, quando essa lei é aprovada, a gente começa uma rivalidade questão do custeio, né? Entre os profissionais da educação puros ali, né? Professor, diretor, coordenador, que identificaram que essas duas categorias, psicólogos e assistentes sociais, queriam tirar o dinheiro do Fundeb para poder trabalhar nas escolas. Eu acho que poderia ser encarado, inclusive, de uma outra maneira, né? Essa interdisciplinaridade de você ganhar, né, novos profissionais, novas visões de mundo dentro do ambiente educacional, poderia dar uma complementariedade a essa questão, né, da interdisciplinaridade. Eu acho até que o Augusto, né, por ser um professor, né, não vou dizer nas horas vagas, que seria muita sacanagem, né, Augusto? Mas o Augusto, por ser um professor contratado para cumprir um padrão no Estado, né? Ele dá aulas, né? Em 3 ou 4 períodos ao longo da semana. Também pode colaborar para a gente, né? Para dizer se é ou não importante e até que ponto é importante, né? Ter um profissional da assistência social, um psicólogo e até outros profissionais para ajudar a compor esse ambiente, né? Como a Adriana colocou, quando a gente fala em educação, o importante é que ela seja uma educação integral, que atenda principalmente de forma integral os filhos e as filhas da classe trabalhadora, inclusive aqueles que no cotidiano sofrem com a negação de direitos do qual são vítimas, né, na sociedade que a gente vive, na sociedade capitalista, enfim. A própria Adriana, né, trouxe um relato pessoal aqui que é muito enriquecedor, né, para esse debate. Sim,
Exatamente. Então, às vezes há uma dificuldade, inclusive na escola, digamos assim, de como você orientar no campo da assistência social, da psicologia, porque inclusive há uma sobrecarga em cima do educador, muitas vezes, e o educador também ele sente a necessidade de ter outros profissionais ali ajudando o seu trabalho no cotidiano, inclusive para diagnosticar e para poder sinalizar uma série de questões. Até muitas vezes de como encaminhar, como você encaminhar alguém para um CRAS, por exemplo, como você caminhar para ter um atendimento psicológico, além daquilo que é o inerente na educação ali integral, para o aprendizado do aluno, para a formação intelectual lá do estudante, né? Então, assim, há muita deficiência no ambiente escolar. E há muita deficiência porque, quando se fala em educação, ela engloba um grande número de profissionais. O educador, a merendeira lá, que precisa estar lá na merenda, o psicólogo, o assistente social, a coordenação do colégio. Então, é um todo integrado para que possa garantir um direito social básico, né, ao conjunto da população e, principalmente, quando a gente fala da escola pública, uma parcela da população que precisa muito da educação pública para poder avançar, né, e construir uma sociedade menos desigual. Adriana, resgatando um pouquinho aqui, é muito interessante o trabalho que o seu gabinete fez ao construir essa audiência pública, porque se tomou muito cuidado para trazer muitos interlocutores para que eles fossem ouvidos e que essa experiência proporcionasse um ambiente de muito debate, né? E muitos olhares a respeito da implementação dessa legislação. Tem como você resgatar um pouquinho como foi que vocês pensaram essa audiência e o que foi debatido lá para poder trazer para a gente aqui agora? Sim, essa audiência ela foi provocada pelo SASEC, né, que é o Sindicato das Assistentes Sociais, um sindicato muito aguerrido, também pelo CRES, o nosso Conselho Regional, né, do Serviço Social, e o CRP, que é o Conselho de Psicologia. Então, a gente sentou e avaliou que o município de Fortaleza não conseguiu ainda implementar nem o grupo de trabalho que o Estado implementou. E desde a gestão passada, essas três instituições, né, estavam nessa tentativa de um diálogo com a Secretaria de Educação Municipal, só que, infelizmente, nada caminhou. Então, entrando essa nova gestão, a gente pensou que era o momento ideal de tentar abrir esse novo canal de diálogo, né? A Secretaria de Educação esteve presente, mandou representante e se comprometeu no momento da audiência pública de pedir um assento nesse GT estadual que está debatendo e que já até construiu, né, alguns acúmulos, né, algumas sínteses para garantir a médio e longo prazo que isso seja implementado aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. É até importante que a gente esteja retomando esse diálogo, porque agora, passado o primeiro semestre, né, é um momento de fazer já uma pressão ainda maior na Secretaria de Educação e na Prefeitura de Fortaleza, para nos próximos anos, que ainda temos aí 3 anos e meio, né, de mandato do atual prefeito, que a gente consiga realmente desatar esse nó. A gente caminhou no debate, né, e nas reflexões sobre a importância de implementar essa lei, primeiro porque Fortaleza, né, tem figurado entre uma das capitais mais violentas do Brasil. Isso tem um reflexo muito cruel e perverso na sala de aula. Nós estamos vivendo agora, nesse momento, um conflito territorial lá no Vicente Pison, onde nós temos 3 escolas do território, 3 escolas municipais fechadas por conta, né, dessa violência. Existe uma dessas escolas que nós temos 2 alunos desaparecidos por conta da violência territorial. Então, tudo isso traz ainda um desafio maior para a implementação dessa lei. E aí a gente até falou muito na audiência pública. Assistentes sociais e psicólogos não são super-heróis.
Eles não vão solucionar todos os problemas da escola e da sala de aula, mas eles são fundamentais para, inclusive, a gestão dessas escolas, para garantir, por exemplo, mediação de conflitos, né? Assistentes sociais e psicólogos são muito bons em mediação de conflitos. E até é importante tocar nesse assunto para que a gente compreenda o trabalho desses profissionais na escola. Primeiro que quem vai para a escola é o profissional do serviço social e não da assistência social, né? A assistência social é uma política de assistência à população mais vulnerabilizada. O que a gente vai contar nas escolas é com um profissional de serviço social. Para quê? Para fazer mediação de conflitos, para auxiliar a direção na escola, no planejamento integral do desenvolvimento escolar. Quem vai para a escola é o profissional de psicologia e não necessariamente esse profissional ele vai estar lá fazendo terapia. Esse não é o trabalho do psicólogo na escola. O psicólogo também vai auxiliar na gestão escolar. E o projeto de lei, né, que nós apresentamos aqui, que também foi apresentado a nível estadual, ele conversa com essas atribuições dessas duas categorias na gestão da escola e na educação, né? E não dentro desse senso comum que, infelizmente, né, pelo trabalho tão importante dessas duas categorias, as pessoas acham que o profissional do serviço social vai para a escola para ficar fazendo cadastro único, né? Ou então o da psicologia vai sentar o aluno e fazer 1 hora de terapia. Essa não é a realidade dessas duas categorias na educação. Então a gente conversou muito também sobre essas atribuições, né? E também de ter esses dois profissionais como instrumentos de garantir essa educação na sua integralidade. Deixa eu surgir uma dúvida que de repente não seja só minha, né, mas seja também de todo mundo que está nos acompanhando aqui agora e quem sabe você pode nos ajudar nesse sentido. Quando a gente fala de educação, né, seja ela pública ou privada, a gente está falando, infelizmente, de momentos nos quais determinados perfis, né, de pessoas acabam passando por provocações que agora a gente está chamando aqui, né, nessa época que a gente está vivendo, né, o espírito do nosso tempo está denominando ela de bullying, né? Eu acho que com a presença desses profissionais, como você já ressaltou aqui agora, seria até uma forma de quem está na direção da escola, quem está na coordenação, né, dos trabalhos, quem está tentando organizar agendas e organizar como a escola vai reagir a esse tipo de problema, seria facilitado. Seria mais ou menos nesse sentido que essa lei vem para tentar complementar o quadro funcional das escolas? Sim, esse é um exemplo muito prático, né? Inclusive, ele se relaciona com outra lei que é aprovada a nível estadual, que são da criação de comissões de conflito e prevenção à violência nas escolas, que infelizmente Fortaleza também deixa muito a desejar, né, nessas comissões, que elas passariam a ser integradas por profissionais especializados. A gente está falando de escuta especializada, escuta, enfim, qualificada, para poder encontrar saídas e alternativas para reduzir tanto preconceito, LGBTfobia, racismo, bullying. A gente vive hoje também em Fortaleza e no Brasil todo. O maior número aí de laudos, né, de crianças com alguma atipicidade neuro, né? E também crianças que têm deficiência, cadeirantes, que vivem que percebem a educação também a partir da ausência de condições, né, adequadas para, enfim, estudar na escola e desenvolver as atividades com crianças que não tenham alguma deficiência, né, ou neuroatipicidade. Então, esses profissionais são os mais adequados para auxiliar nesse tipo aí de mediação e de resolução desses conflitos. E até além
dos muros da escola, nesse contato direto com as suas famílias, né? Porque a gente não pode entender a criança ou adolescente como um ser individual. Ele é um produto do meio também, do seu território, da sua família, das condições econômicas, da violência que ele conhece no seu território, ou até dentro mesmo da família. Esses profissionais, eles vão auxiliar muito também na questão da violência sexual, na exploração sexual, no abuso sexual que essas crianças vivem, e aí são dados, né, do próprio Sistema Único de Saúde, né, do SUS, que a maioria dessas violações extremas acontecem dentro da casa e por um parente ou um amigo próximo da família. Então, esses profissionais são especializados para identificar esse tipo de violência e encaminhar para a proteção dessa criança. Então, quando a gente fala da importância e da urgência desses profissionais, a gente está falando do acesso a uma rede de proteção, que muitas vezes nem a escola e muito menos a família garante. Então, eles vão ser muito protegidos com esses profissionais e é isso. A gente não pode achar que eles vão resolver tudo, mas uma parcela considerável desses conflitos serão superados e amenizados com a presença de profissionais especializados. Deixa eu fazer um comentário. Eu me lembro da audiência, eu fui na audiência, né? E eu me lembro do representante da gestão que colocava algo como se a prefeitura estivesse cumprindo a lei, né? O representante da gestão colocava isso, como se estivesse cumprindo a lei. Aí ele traz alguns números e tal, não sei o quê. E aí há uma outra questão, que tinham alguns educadores lá no dia, né? Que é o desafio do custeio, porque muitas vezes o gestor, né? Ou a estrutura de gestão justifica que uma lei como essa, na prática, não funcione, alegando a falta do custeio e que muitas vezes, inclusive, joga categorias umas contra as outras, né? E que de forma alguma o que a gente, o movimento sindical e a classe trabalhadora quer. Afinal de contas, a gente precisa de unidade, de estar juntos, porque os problemas que nós enfrentamos são os mesmos. Então, assim, eu me lembro muito bem do representante da gestão colocando que eles atendem, né, e tal, e essa coisa do custeio, porque é lógico que a implementação plena, né, de uma lei como essa que traz um direito tem que ter um aumento do custeio, ou seja, a prefeitura ela precisa de fato investir, né? E eu lembro, Augusto, que ele citava que a prefeitura de Fortaleza, desde a antiga gestão, tem ou são 9 ou são 12 psicólogos que fazem rodízio nas escolas, mas a presença desses psicólogos não obedece a essa lei federal. Até porque Fortaleza não tem uma metodologia própria, a lei federal ela ainda carece da implementação a nível local, de acordo com a realidade regional de cada estado e município. Seria uma regulamentação para seguir um determinado fluxo, funcionamento. Né? Isso, ter um fluxo, identificar quais serão os perfis, quais serão os casos acompanhados, né? Então, a prefeitura apresenta isso como se estivesse cumprindo parcialmente, mas isso está longe do ideal, até porque não existe metodologia para a atuação desses psicólogos. E o que a gente até pediu na audiência pública é, se você já tem 12 psicólogos, pois contratem 12 assistentes sociais, para pelo menos iniciar um projeto modelo e vocês terem ali um nível de método, né? Para que esses profissionais atuem. Mas olha o tamanho da nossa rede municipal. Olha aí as centenas de escolas que nós temos então, para 12 profissionais, né? É uma vergonha. Eu queria te perguntar justamente isso. Não sei se você tem esse dado aqui agora, não quero nem te colocar no fogo, mas quantas são as escolas municipais? Eu acredito que são mais de 400, né? São 400 e um estirão. Até nessa audiência, a própria secretaria apresentou. Mas são muitas escolas, São 400 escolas e eles estão alegando que estão cumprindo quando eles contratam 12 psicólogos e nenhum assistente social. E não apresentaram como é o método de ação desses psicólogos. Eles vão em uma escola que teve um caso crônico,
atendem tipo emergência, aconteceu um problema muito grave, o psicólogo vai lá. Não houve um relato, né, mais profundo sobre a atuação deles, né? Então, não estão cumprindo, e eu acho que é nisso que a gente precisa centralizar a nossa crítica e a necessidade de implementar essa lei com diálogo, porque não adianta também que o secretário de Educação reúna a sua equipe técnica e pense como vai ser essa metodologia. Isso precisa ser discutido com a comunidade escolar e, sobretudo, com os profissionais que lutam há tantos anos por essa lei aqui, né, como os sindicatos, os conselhos, que sabem exatamente, são os próprios profissionais e sabem a melhor maneira de implementar essa lei, né? E também os professores, né, a rede de educação, todo mundo envolvido ali para fazer a escola todo dia. Eu acho que o próprio parlamento, né, é um melhor caminho, né? Você construir a partir dessas audiências públicas, como essa que você ajudou a promover, realizar novas audiências públicas. Mas eu acho que é um bom exemplo, né, da forma como, por exemplo, a própria administração pública, né, Augusto, como a gente já comentou, inclusive, no episódio passado, né, a administração, ela às vezes tem uma certa dificuldade de sentar e dialogar com efetividade, né? Não é só porque você está numa mesa de negociação, né, como é o caso da mesa permanente, não dar resolutibilidade para as questões que são colocadas. Eu gostaria até de abrir, né, esse novo tema aqui nesse nosso episódio. Como é que você está vendo essa administração em termos de abrir espaço para que as categorias, né, os trabalhadores, os servidores como um todo, servidores e servidoras, sejam recepcionados em suas demandas? Assim, na nossa avaliação, a gestão do Evandro, né, e da prefeitura atual, se apresentando e se reivindicando como um governo de esquerda e progressista, deixa muito a desejar. A gente vem da experiência do ex-prefeito Sarto, que foi horrível esse contato com os servidores, e aí a gente passa para uma gestão que, para derrotar a extrema-direita, nós ajudamos a eleger, então a gente esperava muito mais de abertura e negociação. Nós não podemos ser injustos de compreender que a gestão iniciou há 7 meses com caixas, né, com muitas dívidas, com muitos problemas. Eu acompanho, a partir da nossa assessoria, o Diário Oficial todos os dias, e todos os dias a gente vê a prefeitura tendo que assumir uma nova dívida da gestão anterior. Alguém que aparece que está com uma dívida que a prefeitura não pagou. Então, até hoje, a prefeitura ainda está respondendo por essas dívidas, né, da incompetência do ex-prefeito Sarto, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que, tendo um governo como esse, que, no mínimo, eu reconheço como progressista, né? Porque, como eu venho do PSOL, que reivindica uma radicalidade no campo de esquerda, a gente sabe que num governo de uma abertura tão ampla, com tantos partidos, a gente não consegue dizer que é da esquerda, né, revolucionária. Mas é um governo progressista. E se você está falando de um governo progressista, a gente precisa lidar muito bem e abrir o diálogo de maneira honesta com quem faz a prefeitura existir todos os dias, que são os servidores, em suas áreas de trabalho, com as diversas categorias, abrir mesas de negociação, apresentar cronogramas. Se eu não posso garantir agora, pois vamos apresentar um cronograma justo. Então, eu acho que deixa muito a desejar nessas questões. A gente viu no começo do ano como foi a questão do reajuste, assim, inesperado, não tem justificativa. Se a gente quer melhorar a prefeitura, quer melhorar o desempenho da prefeitura, primeiro a gente tem que organizar a casa. E organizar a casa é reconhecer e valorizar o trabalho dos servidores, né?
Então, eu acho que é isso. Não tem cumprido aquilo que a gente imaginou que deveria ser cumprido. A gente vê aí a desvalorização dos ACS. A gente vê a desvalorização, por exemplo, dos invisíveis aqui na nossa cidade, que são os garis, de não ter condições mínimas e com estrutura e condição mesmo de saúde pública para exercer suas atividades. Tem gari aqui em Fortaleza que está perdendo o lugar onde eles ficavam tendo uma sombra durante o almoço, que não tem um garrafão de água para eles beberem água. A gente vê os agentes de endemias, né, que estão realmente completamente esquecidos, não só por essa gestão, mas também pelas anteriores. Aí, se a gente for entender professores, né, que ainda conseguiram aí, diante das outras categorias, foi a que mais avançou, né? Mas tem muitas categorias que estão realmente abandonadas há muitos anos. E o que a gente esperava da gestão do Evandro era realmente, vamos sentar, não vou conseguir dar esse ano, mas ano que vem vai ser a prioridade. Vários concursos que a gente espera que as pessoas sejam chamadas, que não foram. A política da saúde mental, meu Deus do céu, tem gente para ser chamada na RAPS que não foi chamada. Concurso da assistência, os CRAs caindo na cabeça dos usuários. Por que não faz esse concurso? Por que não arruma logo agora para chamar nos próximos anos, né? Mas a gente não tem nenhum retorno sobre essas demandas históricas. Se a gente pensa, por exemplo, Augusto, que acompanha bem a questão dos servidores. O último concurso da assistência aconteceu no governo do Juraci Magalhães, 21 anos atrás. E aí, a assistente social está aqui, um ano depois ela sai do território, quebra todos os vínculos, a comunidade demora não sei quanto tempo para reconhecer o novo técnico daquela área. Gente, tem muitos problemas em Fortaleza, que eu não vou ser injusta, não foi o Evandro que criou, mas agora ele é o gestor da cidade. Então, a gente compreende que ele, no mínimo, deve atender essas categorias, ser honesto com as categorias e apresentar um cronograma para caber às lutas e às reivindicações históricas dos servidores da cidade, né? Todo dia, lá na Câmara, toda semana, na verdade, a gente recebe várias categorias, vários sindicatos com reivindicações de toda a ordem. Olha a FAGFO, e aí eu vou concluir essa minha fala com a questão da FAGFO. A FAGFO foi o maior tiro no pé que a gestão do Evandro criou. Colocar servidores com cargas horárias diferentes, remuneração diferente, atuando no mesmo lugar. Falta de isonomia. Gente, não existe. Isso foi para nós assim, uma decepção enorme, porque eu não consigo conceber que eu, sendo uma enfermeira, Augusto sendo enfermeiro, a gente trabalha no mesmo lugar com cargas horárias e salários diferentes. Entendeu? Augusto. Isso é um absurdo. Até hoje eu não engoli isso. A gente teve, na verdade, há uma continuidade ainda da luta dos trabalhadores da FAGFO, né? Mas realmente existem trabalhadores que têm uma jornada que já estavam na saúde, que não eram da FAGFO, de 180 horas, outros com que seria uma jornada de 240 horas, fazendo a mesma função, né? Exercendo o mesmo trabalho. E aí, inclusive, nós reunimos com a SMS e buscamos uma saída dialogada. E tinha-se uma sinalização, inclusive, de que as coisas iam acontecer por parte da SMS de forma dialogada. E eu me lembro que a gente foi surpreendido numa reunião que a gente teve à tarde na SMS, e no outro dia o projeto chegou à Câmara Municipal sem diálogo e sem nem informar a gente que o projeto já estava para ser votado, né? Quer dizer, uma decisão unilateral, extremamente desrespeitosa, e lógico que, enquanto entidade sindical, juntamente com outras entidades sindicais, a gente foi lá fazer a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, e fizemos uma luta bem grande na Câmara Municipal nesse dia. Então, assim, total desrespeito inclusive com o diálogo. Então, assim, como a Adriana colocou,
Os problemas da gestão não foram criados por essa gestão. A gente tem toda a compreensão do que foi o desmonte do serviço público nessa cidade nos anos do governo Sarto. A gente tem toda a compreensão do que foi o calote que os servidores e as servidoras levaram da gestão passada. A gente tem a plena consciência disso. Mas é preciso se ter prioridade. É preciso se valorizar servidor público, se valorizar o serviço público. Se há toda uma herança que a prefeitura ainda não conseguiu resolver, que sinalize para a gente o problema, que se aprofunde o processo de diálogo e que se diga como se vai resolver. O problema é que hoje parece que nada é informado a gente às vezes sente que há de lá para cá uma desconfiança em relação aos dirigentes sindicais. A gente pergunta sobre concurso público, por exemplo, não vai ter mais concurso público, e aí a gente é surpreendido com a abertura de concurso público. Ou seja, a gestão não sabia que aquele concurso ia acontecer de uma hora para outra, mas por que não informa a entidade sindical, né? Ou seja, parece que há um descompasso e não quer caminhar em diálogo com a gente. A gente teve uma campanha salarial que nós conseguimos avanços, tá? Mas avanços que era preciso muito mais, porque há vários anos de desvalorização. E um ponto central, Adriana, que inclusive a gente falou no último podcast, que é prioridade do serviço público, é a reestruturação dos planos de cargos e salários. Sim. Né? É uma pauta imediata. E a gente tem uma promessa de campanha do Evandro. Ele usa o termo atualização dos planos de cargos e salários. Né? E a gente até agora efetivamente não tem um calendário de o que é dito é que para esse ano não dá, beleza, vamos criar um calendário para o próximo ano. Na campanha salarial de 2026, vamos concretamente elaborar um calendário para discutir com o conjunto das entidades os mais diversos planos, né? Porque tem inclusive algumas categorias que são planos mais tranquilos de sair. Categoria da MC, onde todo mundo praticamente tem a mesma função, o que muda lá é só a antiguidade, o tempo, porque só existem agentes de trânsito. Então, é um plano que dá para dialogar e há mais tranquilidade, né, para sair, mas que efetivamente tenha um calendário para todas as categorias para que possa reestruturar os planos de cargo e salário, que é uma forma que o servidor público vê de valorização do profissional e salarial. E uma forma de você priorizar o serviço público, valorizar o serviço público, é valorizar os servidores e as servidoras, que afinal de contas, na ponta, é quem efetivamente faz o serviço público, contribui, toca as políticas públicas, né? Enfim, é isso. Eu gostaria de pedir, né, que a Adriana se despeça dos nossos cyberespectadores e a gente já encerra esse bloco depois da sua despedida. Eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade, Márcio, Augusto, toda a equipe do Sindiforte, e colocar a nossa mandata Fortaleza da gente à disposição da luta por um serviço público de verdade, com valorização dos servidores. Essa é a nossa tarefa e nós estamos aí nessa luta junto com os servidores e servidoras de Fortaleza. Muito obrigada. Agradeço muito, Adriana Jerônimo, Augusto Monteiro. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Massa. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte.
É isso aí, galera. Estamos de volta agora para apresentar para vocês o quadro Cinde Mais Cultura. E nele a gente vai falar sobre o trabalho no cinema. É um cineclube que a gente tem lá na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Economia. Vem com a gente que a gente vai apresentar para vocês. Olá, sou Yanderson Castelo Branco, diretor de Eventos e Cultura do Sindifor. E eu, Franciane Lima, diretora de Mulheres do Sindiforte. Hoje estamos aqui na FEAC, apresentando o projeto Trabalho no Cinema. Vem com a gente! O Cineclube Trabalho no Cinema é uma ação de extensão da Universidade Federal do Ceará, que acredita na força do cinema para reflexões sobre questões vitais do mundo do trabalho. O Cineclube tem sessões mensais que acontecem na Faculdade de Economia, Administração Atuária e Contabilidade da UFC, FEAC, no campus do Benfica. E para saber mais sobre esse projeto, vamos conversar com o professor Paulo Carvalho, que coordena o trabalho no cinema. Oi, Paulo. Fala um pouco de como surgiu, essa ideia de fazer o Cineclube Trabalho no Cinema. Tem uma questão super interessante, porque o cineclubismo ele existe há muito tempo, né? Inclusive nasceu com o movimento sindical. O cinema, inclusive, era visto um pouco como um inimigo da classe trabalhadora, quando ele nasceu há muito tempo atrás, porque ele era entendido como um espaço onde alienava a classe trabalhadora para não lutar pelas suas causas. E aí nasceu há muito tempo atrás, em Paris, no nascimento do cinema em paralelo, o chamado Cinema do Povo, que era um grupo de sindicalistas que se reuniam para filmar e para assistir filmes sobre a classe trabalhadora. Então, acho legal falar esse histórico no sentido de dizer que esse movimento do cineclubismo nasceu com o sindicalismo. Então, eu, como professor da área de direito do trabalho, da área de direito sindical, da área de direito previdenciário, quis trazer um pouco, através do cinema, os debates das complexidades do mundo do trabalho num tema que é completamente transversal a toda a universidade, porque a questão do trabalho ela é estudada em todos os cursos. Você tem ali a economia do trabalho, o direito do trabalho, a filosofia do trabalho, a antropologia do trabalho, sociologia do trabalho, medicina do trabalho. Ou seja, todos os cursos estão estudando, de certa forma, essa categoria, e o trabalho no cinema nasceu como um ponto de encontro dentro da universidade para, através do cinema, discutir as questões do mundo do trabalho. Paulo, e no momento atual, quais são os projetos e ações que você está envolvido? A discussão do futuro do trabalho, ela é uma interrogação para toda a categoria, Então, todos os estudantes, de certa forma, estão se preparando também para o mercado de trabalho, A universidade ela não é feita apenas para isso, mas também ela é um importante lugar de capacitação do estudante para o mercado de trabalho. Então, é importante que o estudante esteja entrando no mercado de trabalho com senso crítico sobre o mundo do trabalho, sobre as interrogações do mundo do trabalho. Então, os nossos projetos é continuar fazendo os nossos cineclubes aqui dentro da universidade, mas deixar esse cineclube também como um projeto itinerante, para estar dialogando com a classe trabalhadora, para estar dialogando com as instituições do mundo do trabalho, através dessa metodologia do cineclube, levando também os estudantes para fora dos muros da universidade e trazendo o mundo do trabalho e as questões e os trabalhadores e todos esses agentes que fazem o mundo do trabalho para dentro da universidade e utilizar o cinema como uma ponte para isso. Com temas ligados ao mundo do trabalho, o Cineclube é aberto ao público com acesso gratuito. As exibições dos filmes acontecem na FEAC, na Avenida da Universidade, 2431, Benfica. A programação e outras novidades sobre o trabalho no cinema são divulgadas pelo perfil do Cineclube no Instagram, @Trabalho no Cinema. Esperamos que tenham gostado deste episódio. E até o nosso próximo Cinde Mais Cultura.
E aí, gostaram da experiência? É uma experiência fantástica. Qualquer dia desses ele vai aparecer aqui no Sind Mais Diálogo. A gente vai trazer para vocês um bate-papo com o professor. Por enquanto, a gente fica por aqui e a gente volta daqui a 15 dias com um Sind Mais Forte para vocês. Um abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.